Toca Livros e Editora Rocco apresentam A Cidade Sitiada, de Clarice Lispector. Narrado por Zésa Mota. Capítulo 1. O Morro do Pasto. 11 horas, disse Tenente Felipe. Mal acabara de falar, o relógio da igreja bateu a primeira badalada, dourada, solene. O povo pareceu ouvir um momento o espaço. O estandarte na mão de um anjo imobilizou-se estremecendo. Mas de súbito o fogo de artifício subiu e espolcou entre as badaladas. A multidão, tocada do sono rápido em que sucumbira, moveu-se bruscamente e de novo rebentaram gritos no carrossel. Sobre as cabeças as lanternas se embaciavam tremulando a visão. Os bazares se entortavam a gotejar. Quando Felipe e Lucrécia alcançaram a roda gigante, o sino sacudiu-se acima da noite, enchendo de emoção a festa religiosa. O movimento da multidão tornou-se mais ansiado e mais livre. A população acorrera para celebrar o subúrbio e seu santo, e no escuro o pátio da igreja resplandecia. Misturando-se à pólvora queimada à groselha, erguia os rostos em náusea e ofuscamento. As caras, ora apareciam, ora desapareciam. Lucrécia achou-se tão perto de uma face que esta lhe riu. Era difícil perceber que ria para alguém perdido na sombra. Também a moça fingiu falar com Felipe, olhando, porém, um desconhecido nos olhos que a claridade de um poste enchia. Que noite! Disse ela para o estranho, e as duas caras hesitaram. O carrossel iluminava o ar em giros. As luzes caíam trêmulas. Se houvesse alguma coisa extraordinária a suceder enfim no subúrbio, esta viria a irromper no âmbito da retreta, onde crianças perdiam-se das mães e gritar seria mais um grito. O largo da igreja estava frágil e crepitava com as castanhas na fogueira. Sonolentas, obstinadas, as pessoas se empurravam com os cotovelos até fazerem parte do círculo silencioso que se formara em torno das chamas. Uma vez junto do fogo, paravam e espiavam avermelhadas. As flamas apuravam os gestos. As enormes cabeças se mexiam mecânicas, suaves. Alguns componentes da procissão da tarde, ainda com as roupas sedosas e justas, misturavam-se aos espectadores. Coroada de papelão, uma menina insone sacudia os cachos. Era sábado de noite. Sob o chapéu, o rosto mal iluminado de Lucrécia ora se tornava delicado, ora monstruoso. Ela espiava. A cara tinha uma atenção doce, sem malícia, os olhos escuros espiando as mutações do fogo, o chapéu com a flor. De novo arrastada por Felipe, ambos agora seguiam uma direção desconhecida através do povo, empurrando, tateando. Lucrécia sorria com satisfação. Seu rosto queria avançar, mas o corpo mal pôde mover-se, porque a festa repentinamente se comprimira. Perpassada por uma contração inicial longínqua. Tentou ao menos liberar uma das mãos e endireitar o chapéu que, deslocado até um olho, dava à cara alegre uma expressão de desastre. Mas Felipe a segurava pelo cotovelo, protegendo-a e rindo. O tenente levantava a cabeça acima das outras e ria para o céu. A moça suportava mal esse riso livre que era um modo do forasteiro desprezar a pobre festividade de São Geraldo. Embora ela própria não conseguisse cair plenamente no centro do regozijo, que ora parecia estalar no silêncio do fogo, ora esfuziar-se dos giros dos cavalinhos, embora procurasse com o rosto o lugar de onde jorrava o prazer. Onde estaria o centro de um subúrbio? Felipe usava o uniforme. Sob o pretexto de se apoiar, a moça passava os dedos pelos grossos botões, cega, atenta. De súbito acharam-se fora da festa.
Estavam no vazio quase escuro porque o povo se comprimia na zona da retreta como dentro de um círculo demarcado. De fora, era mesmo estranho espiar os habitantes se empurrando. Aqueles cujas costas já davam para o vazio lutavam sonâmbulos para entrar. O rapaz e a moça olhavam sacudindo a poeira das roupas. Nesse momento, o relógio da torre bateu, longe, tranquilo. O relógio da igreja abalou-se mais potente, misturando-se à delicadeza das outras horas. Lucrécia inquietou-se. Em breve, o tenente mal conseguindo acompanhá-la, a moça caminhava à frente quase correndo. O principal acontecimento da noite de São Geraldo não fora sequer anunciado. A cidadezinha estava milagrosamente inteira ainda. Felipe ria irritado. Não corra, menina! Dobraram a esquina e encontraram-se no Largo de Pedra. A torre do relógio ainda estremecia. A praça estava nua, tão irreconhecível ao luar que a moça não se reconhecia. Também Felipe estacara aliviado. Malditos! Exclamou, empurrando o cap para trás. Sábado era noite de vários mundos. O tenente tossiu, transmitindo-lhes sucessivamente a voz, sem palavras. As janelas estremeceram ao relincho. Nenhum vento soprava. Apesar da lua, a estátua do cavalo em trevas. Via-se apenas, mais nítida, a ponta da espada do cavaleiro suspendendo fulgor parado. O luar imprimira as 1000 portas mudas nas portas. E a praça se pasmara na postura torta em que tinha sido tocada. Era o mesmo frio reconhecimento de quando se ouvia a clarineta de um cego. As lajes, quase reveladas, mal se podia tocá-las com as botinas. A moça bateu mesmo 2 palmas, que se dividiram imediatamente em salva surda, a praça toda aplaudia. Em menos de um segundo, as palmas se separaram e uma ou outra foi sufocar-se nos becos indeterminados pela escuridão. A moça escutou um pouco hostil. As 2 mãos, afinal, enterraram com decisão o chapéu na cabeça. Despediu-se de Felipe dizendo-lhe que não convinha serem vistos juntos. Apenas começou a andar sozinha e já se arrependia porque era isso mesmo que São Geraldo queria. Andava contida, mecânica, tentando mesmo certa ironia. Mas os passos se multiplicavam e a Praça de Pedra marchava. Interrompeu-se sem avisar, amarrou os cordões da botina. Quando ergueu a cabeça, resolveu não deixar de olhar o sobrado mais estreito, a menor sombra. As lojas fechadas com as cortinas de ferro. Estava sendo delicada com todos. Toco mesmo neste poste, pensou mais confiante. O poste estava gelado. Em momentos a música do coreto era trazida pelo ar. A retreta proliferava sob as luzes amarelas, mas o som se retinha à beira das ruas desertas. Lucrécia olhou para cima também com alguma insolência. Mas em cada janela da cidade deserta, um homem se balançava na sombra das venezianas. As venezianas oscilavam. A mocinha estremecia de medo de estar viva. Certas coisas davam o mesmo sinal. A falta de vento, um cego tocando, o luar na pedra. Persignou-se rapidamente enquanto um rato gordo se dourava sob o poste. Passos secos soaram. O soldado, diminuído pela distância, apareceu numa esquina e sumiu por outra. Sábado era noite de bêbedos. Um papel estremecia no chão. Então ela começou a correr antes que tudo começasse até encostar-se à porta de casa. Tocou a campainha longamente. A estridência inesperada do som atravessava o espaço escuro. A moça parecia ter tocado a campainha de outra cidade. Aguardou um instante. Mas depois de se ter manifestado pela campainha, não ousava mais estar de costas. Começou a bater com punhos cerrados.
O rato corria tranquilo perto da carroça adormecida. Ela batia e olhava para o céu. As nuvens transportadas pareciam imóveis e a lua passava. Ela batia com os punhos fechados olhando o céu. Os cabelos cresciam de ingenuidade e horror. Cada vez era mais perigoso, as casas de pé. Afinal, do alto da escada, puxaram a corda da fechadura. Num rangido, a porta se entreabria. Então os sinos subitamente sacudiram-se em vidro, espargiram-se da retreta sobre a cidade. Fogos de artifício espoucaram. As coisas se quebravam em desastre quase antes dela se abrigar. Fechou duramente a porta. Aos poucos, na escuridão tranquilizadora, abandonou-se. Estava ainda eriçada. Cada ponta revertida de coisa não poderia ser tocada. As colunas do corrimão torcidas. Também o tamanho de São Geraldo se alargara e ela viu de baixo para cima a imensa escadaria a subir. Os sinos tocavam. Lim, blém, lim, blém. Ouviu ela com atenção. Imaginou que as ruas deveriam ter se iluminado todas ao som dos sinos. A noite agora era de ouro. Lucrécia Neves escapara. O sobrado onde morava era atravessado de canos d'água e de janelas, o que o tornava muito fraco. A moça subia os degraus que estremeciam às derradeiras vibrações dos sinos. O subúrbio de São Geraldo, no ano de 1920, já misturava ao cheiro de estrebaria algum progresso. Quanto mais fábricas se abriam nos arredores, mais o subúrbio se erguia em vida própria, sem que os habitantes pudessem dizer que transformação os atingia. Os movimentos já se haviam congestionado e não se poderia atravessar uma rua sem desviar-se de uma carroça que os cavalos vagarosos puxavam, enquanto um automóvel impaciente buzinava atrás lançando fumaça. Mesmo os crepúsculos eram agora enfumaçados e sanguinolentos. De manhã, entre os caminhões que pediam passagem para a nova usina, transportando madeira e ferro, as cestas de peixe se espalhavam pela calçada, vindas através da noite de centros maiores. Dos sobrados desciam mulheres despenteadas com panelas. Os peixes eram pesados quase na mão, enquanto vendedores em manga de camisa gritavam os preços. E quando sobre o alegre movimento da manhã soprava o vento fresco e perturbador, dir-se-ia que a população inteira se preparava para um embarque. Ao pôr do sol, galos invisíveis ainda cocoricavam, e misturando-se ainda à poeira metálica das fábricas, o cheiro das vacas nutria o entardecer. Mas de noite, com as ruas subitamente desertas, já se respirava o silêncio com desassossego, como numa cidade, e nos andares, piscando de luz, todos pareciam estar sentados. As noites cheiravam a estrume e eram frescas. Às vezes, chovia. A vida tumultuosa da Rua do Mercado estava deslocada naquele ambiente onde um gosto passado reinava nas varandas de ferro forjado, nas fachadas rasas dos sobrados, e na pequena igreja cuja arquitetura modesta se erguera no antigo silêncio. Aos poucos, porém, a praça de pedra se perdeu entre os gritos com que os carroceiros imitavam os animais para falar com eles. Sob a necessidade cada vez mais urgente de transporte, levas de cavalos haviam invadido o subúrbio. E nas crianças ainda agrestes nascia o secreto desejo de galopar. Um baio novo dera mesmo um coice mortal no menino, e o lugar onde a criança audaciosa morrera era olhado pelas pessoas numa censura que, na verdade, não sabiam a quem dirigir. Com as cestas nos braços, elas paravam olhando. Até que um jornal se inteirara do caso e leu-se com certo orgulho uma nota, onde não faltava ironia sobre a lentidão com que uma série de subúrbios se civilizava, com o título de O Crime do Cavalo num Subúrbio. Esse era o primeiro nome claro em São Geraldo, e alguém, enfim chamado,
Os moradores olhavam com rancor e admiração os grandes animais que invadiam em trote a cidade rasa. E que, de súbito, estacavam em longo relincho as patas sobre as ruínas, aspirando com as narinas selvagens como se tivessem conhecido outra época no sangue. Mas às 2 da tarde, as ruas ficavam secas e quase desertas. O sol, em vez de revelar as coisas, ocultava-as em luz. As calçadas se prolongavam indefinidamente e São Geraldo se tornava uma grande cidade. 3 mulheres de pedra sustentavam a portada do edifício modernista que uns andaimes ainda obstruíam. Era o único lugar em sombra. Um homem postara-se embaixo. "Ah!", dizia uma ave cortando obliquamente a intensa luz. Em resposta, as 3 mulheres sustentavam o edifício. "Ah!", gritava o pássaro distanciando-se acima dos telhados. Um cachorro cheirava os esgotos iluminados. Homens espaçados, jogadores de chapéu de palha e palito na boca, espiavam. Da carvoaria Coroa de Ferro saiu uma cara negra de olhos brancos. Lucrécia Neves meteu a cabeça na frescura da carvoaria. Espiou um pouco. Quando a retirou, lá estava a calçada. Que realidade via a moça! Cada coisa! Entortou a cabeça como modo de olhar. Cada coisa! Mas, de repente, no silêncio do sol, uma parelha de cavalos desembocou de uma esquina. Por um momento, imobilizou-se de patas erguidas, fulgurando nas bocas. Todos olharam de seus postos, duros, separados. Passado o ofuscamento da aparição, os cavalos encurvaram o pescoço, abaixaram as patas. Os vagabundos de chapéu de palha deslocaram-se rapidamente. Uma janela bateu. Reativada, Lucrécia entrou no armazém. Quando saiu com os embrulhos, as ruas já se haviam transformado. Em vez do vazio do sol, cada coisa se movia a caminho de suas próprias formas, utilizando as menores sombras. O subúrbio estava agora insignificante e minucioso. Iniciara-se a tarde. Onde havia água, a brisa afrisava. Uma cortina de ferro subiu com a primeira estridência e revelou-se a casa de quinquilharias, a loja de coisas. Quanto mais velho um objeto, mais se despojava. A forma esquecida durante o uso erguia-se agora na vitrina para a incompreensão dos olhos, e assim espiava a moça, cobiçando a caixinha de louça rosada. Havia 2 flores pintadas sobre a tampa, até que a sombra da mangueira se alongou pela calçada. Chegada a esse ponto, a tarde ficou imutável. Algumas pessoas pensaram em piquenique, mas não o realizaram. Uma ficou de pé na esquina, outra olhava pela cortina de uma janela, outra recontou as malhas do crochê. Nesse mesmo dia, quando o sol ia se pôr, o ouro se espalhou pelas nuvens e pelas pedras. Os rostos dos habitantes ficaram dourados como armaduras e assim brilhavam os cabelos desfeitos. Fábricas empoeiradas apitavam continuamente. A roda de uma carroça ganhou um nimbo. Nesse ouro pálido à brisa havia uma ascensão de espada desembainhada. Assim se erguia a estátua da praça. Passando pelas ruas mais leves, os homens na luz pareciam vir do horizonte e não do trabalho. O subúrbio de carvão e ferro transportara-se para o alto de uma colina. Os ramos das amendoeiras se balançavam. Cavalos, a terra negra e o tanque seco da praça haviam emprestado certa arrogância aos moradores de São Geraldo. E uma audácia que lembrava a cólera sem ira. Os homens diziam muito uns aos outros. "Que é? Nunca me viu?" Era comum terem olhos cinzentos e brilhantes como placas. Domingo de manhã, o ar cheirava a aço e os cães ladravam para os que saíam da missa. E de tarde, nas primeiras angústias de domingo em cidade, as pessoas limpas na rua espiavam para cima. Num sobrado, alguém ensaiava o saxofone. Elas escutavam. Como numa cidade, já não sabiam para onde ir. Apesar do progresso, o subúrbio conservava lugares quase desertos, já em fronteira com o campo. Esses lugares em breve tomaram o nome de passeios.
E também havia pessoas que, invisíveis na vida passada, ganhavam agora certa importância apenas por se recusarem à nova era. A velha Efigênia morava a 1 hora de marcha além da cancela. Quando lhe morrera o marido, continuara a manter o pequeno curral, não querendo misturar-se ao pecado nascente. E, embora só fosse à rua do mercado para depositar as bilhas de leite, tornara-se um pouco dona de São Geraldo. Se parava junto de uma loja, com um olhar seco que não parecia precisar ver, perguntavam-lhe rindo do encabulamento como iam as coisas, como se ela pudesse saber mais que todos. Pois do próprio adiantamento de São Geraldo nascera tímido desejo de espiritualidade, do qual a AJFSG era um dos resultados. Quando Efigênia dizia que acordava de madrugada, lançava grande inquietação nos comerciantes que, na qualidade de chefes, já começavam a dizer: São Geraldo precisa de uma diretiva. Embora a vida espiritual que vagamente atribuíam a Efigênia parecesse afinal se resumir no fato dela não afirmar nem negar, em não participar nem de si própria, a tal ponto chegara sua austeridade. A ser calada e dura, como sucedia a pessoas que nunca tinham precisado pensar. Enquanto que em São Geraldo começava-se a falar muito. Foi nessa época de brisa e indecisão, nesse momento de cidade ainda mal erguida, quando o vento é presságio e o luar horroriza pelo seu sinal, foi no descampado desta nova era que nasceu e morreu a Associação de Juventude Feminina de São Geraldo. De início, votado à caridade, o grupo fustigado pelos motores da usina, interrompido pelo tráfego dos cavalos e pelos súbitos apitos das fábricas, passou inesperadamente a ter seu próprio hino, e numa reviravolta que assustou mesmo as sócias, seu fim era agora o de enobrecer as coisas belas. A associação teria talvez ficado na organização de tômbolas e recreios se não fosse Cristina, que acendia um fogo vazio e destinado ao vazio, onde se consumiriam as sócias em nome da alma que deve progredir. Aos poucos, as jovens se reuniam com um ardor, na verdade, já sem causa. À tarde, viam-se entrar na casa da reunião grupos apressados de moças pequenas, com quadris baixos e cabelos compridos, tipo feminino daquela zona. Em nome de uma esperança já assustadora, incitavam-se e manifestavam-se no hino que falava com violência mal contida da alegria das flores, do domingo e do bem. Elas tinham medo da cidade que nascia. No domingo, cantado elas costuravam. Ao meio-dia, interrompendo-se sufocadas, passando a mão pelos lábios que um buço escurecia. Deitavam-se cedo, e na grande noite de São Geraldo, sucedia enfim alguma coisa cujo sentido confuso e empoeirado elas em vão tentavam de dia cantar com bocas abertas. Escutando no sono, remexendo-se, chamadas e sem poder ir, perturbadas pela importância insubstituível que tem cada coisa e cada ser numa cidade que nasce. Mas Cristina as instigaria na reunião seguinte. Bastava sua presença para agitar o agrupamento e, em pouco, entre projetos de pureza e amor à alma, sem que na sombria sala de reunião uma palavra mais clara pudesse ser pronunciada, todas estavam excitadas para o caminho do bem. Cristina é a nossa vanguardista, diziam sorridentes. Era uma tentativa sorrateira de espírito pelo lado onde este menos esperava. Enquanto Cristina estabelecia com uma facilidade de inteligência novos princípios. A vida que se leva por dentro não é a vida terrena, dizia. O sacrifício da carne é realizar-se como carne, dizia. As fábricas apitavam anunciando o fim do trabalho. Em breve também se ouviam as cortinas de ferro das lojas a descer. Mas as moças custavam a se separar e, na sala já escura, moviam-se sem saber o que fazer. Cristina era uma moça baixa como uma mulher devia ser, um pouco gorda como deveria ser uma mulher. Era a moça mais adiantada do subúrbio, o que não impedia que chamasse pouco a atenção dos homens.
Estes, mais inocentes e leais do que as mulheres de São Geraldo, aproximavam-se dela por certa curiosidade. Ela cheirava a leite, a suor, a roupas de corpo. Eles farejavam apenas e iam embora. Quando Lucrécia entrou para a AJFSG, já encontrou as sócias dando-se tanta liberdade espiritual que não sabiam mais o que ser. De tanto se exteriorizar, haviam terminado como as flores cantadas, tomando um sentido que ultrapassava a existência de cada uma, agitando-se como as ruas já inquietas de São Geraldo. Tinha, enfim, formado o tipo de pessoa adequada a viver naquele tempo num subúrbio. Lucrécia aproximara-se atraída pela ideia de bailes, mas Cristina e ela se olharam desde a primeira vez como inimigas. Só que Lucrécia não era inteligente e foi vencida. Além do mais, tudo ali parecia estranho à moça, e a palavra ideal, que as outras tanto usavam, soava-lhe desconhecida. O ideal. O ideal. Mas que queriam elas dizer com o ideal? Disse-lhes, obstinada e mesmo altiva. As moças confusas se entreolharam rancorosas. Lucrécia não tardou a retirar-se enquanto Cristina ganhava em força, cada vez mais cruel e feliz. E em breve, a perturbação causada por Lucrécia foi esquecida. Assim como a população já deixara de acusar os cavalos. Estes, agora despercebidos pelo hábito, eram, no entanto, a força sorrateira sobre São Geraldo. E também Lucrécia, ignorada pela associação. A moça e um cavalo representavam as duas raças de construtores que iniciaram a tradição da futura metrópole. Ambos poderiam servir de armas para o seu escudo. A ínfima função da mocinha na sua época era uma função arcaica, que renasce cada vez que se forma uma vila. Sua história formou com esforço o espírito de uma cidade. Não se poderia saber que reinado ela representava junto à nova colônia, pois que seu trabalho era curto demais e quase inexplorável. Tudo o que ela via era alguma coisa. Nela e num cavalo, a impressão era a expressão. Na verdade, função bem tosca. Ela indicava o nome íntimo das coisas. Ela, os cavalos e alguns outros. E mais tarde, as coisas seriam olhadas por esse nome. A realidade precisava da mocinha para ter uma forma. O que se vê era a sua única vida interior. E o que se via tornou-se a sua vaga história, que se lhe fosse revelada, dar-lhe-ia somente a recordação de um pensamento ocorrido antes de dormir. Apesar de não poder se reconhecer na revelação de sua vida secreta, ela a guiava mesmo. Ela a conhecia indiretamente como a planta seria tocada se lhe ferissem a raiz. Estava no seu pequeno destino insubstituível passar pela grandeza de espírito como por um perigo, e depois decair na riqueza de uma idade de ouro e de escuridão, e depois perder-se de vista. Foi o que sucedeu com São Geraldo. A ideia de progredir da associação encontrara Lucrécia de atenção já desperta, querendo sair da dificuldade e mesmo usá-la, porque a dificuldade era o seu único instrumento, até alcançar a extrema docilidade de visão. Carroças passavam, a igreja batia os sinos, cavalos escravizados trotavam, a torre da usina ao sol. Tudo isso podia se ver de uma janela, farejando o ar novo, e a cidade ia tomando a forma que o seu olhar revelava. Nesse momento propício em que as pessoas viviam, cada vez que se visse, novas extensões emergiriam e mais um sentido se criaria. Era esta a pouco usável vida íntima de Lucrécia Neves. E isso era São Geraldo, cuja história futura, como na lembrança de uma cidade sepultada, seria apenas a história do que se tivesse visto. Até centros espíritas começavam a formar-se acanhadamente no subúrbio católico, e Lucrécia mesmo inventou que às vezes ouvia uma voz. Mas, na verdade, ser-lhe-ia mais fácil
ver o sobrenatural. Tocar na realidade é que estremeceria nos dedos. Ela nunca ouvira nenhuma voz, nem sequer desejava ouvi-la. Ela era menos importante e muito mais ocupada. E assim era São Geraldo acumulado de carroças rangentes, de sobrados e mercados, com planos de construção de uma ponte. Mal se podia adivinhar sua umidade radiosa e tranquila, que em certas madrugadas vinha da névoa e saía das ventas dos cavalos. A umidade radiosa era uma das realidades mais difíceis de se enxergar no subúrbio. Da janela mais alta do convento, no domingo, depois de atravessar o centro, a cancela e a zona da ferrovia, as pessoas se debruçavam e adivinhavam-na através do crepúsculo. Lá estava o subúrbio estendido. E o que elas viam era o pensamento que elas nunca poderiam pensar. É o passeio mais bonito de São Geraldo, diziam então, balançando a cabeça. E não havia outro modo de conhecer o subúrbio. São Geraldo era explorável apenas pelo olhar. Também Lucrécia Neves, de pé, espiava a cidade que de dentro era invisível e que, à distância, tornava de novo um sonho. Ela debruçava-se sem nenhuma individualidade, procurando apenas olhar diretamente as coisas. Terminada a romaria dominical ao convento, as casas se iluminando uma a uma, quanto mais uma pessoa penetrasse no centro, menos saberia como é uma cidade. Ah, se eu pudesse ir hoje mesmo a um baile, pensava a moça na noite de domingo, tocando a mesinha da sala de visitas com delicadeza. Gostava muito de se divertir. Contente, em pé junto da mesinha, rindo à ideia de um baile, os dentes amarelos aparecendo com inocência. Mas pelo menos ela passeava quanto podia, entre as coisas do mercado, de chapéu, de bolsa, algum fio corrido nas meias. Saía e entrava em casa, ou ocupava-se durante horas com roupas, a transformar, a emendar. Tinha alguns namorados e cansava-se muito. De chapéu e luvas velhas, atravessava o mercado de peixe. E passeava. Mesmo com o Dr. Lucas, quando se encontravam por acaso, suas relações quase de cliente e médico. A mulher dele, doente no sanatório de São Geraldo, e Lucrécia Neves, orgulhosa de andar com um homem diplomado. Eles desciam 6 degraus de cimento para o parque que se estendia abaixo do nível do subúrbio. Folhas úmidas jaziam no chão. Eles andavam olhando o chão. E das plantas vinha um cheiro novo, de alguma coisa que se estava construindo e que só o futuro veria. O parque de São Geraldo era amarelo e cinzento, com os longos talos enegrecidos, e as borboletas. E aquela era a sua amizade com um homem moço e austero. Se Lucrécia Neves não era sensual, a diferença de sexo causava-lhe certa alegria. No parque havia alguns brinquedos de crianças, postes negros, soldados com namoradas. Era um dos passeios de São Geraldo. Dr. Lucas emprestara-lhe uma vez um livro, mas ela mal assimilava, como por teimosia e excessiva paciência. Nunca precisara, aliás, da inteligência. Sentaram num barranco e, porque ele escrevia para a revista Médico-Social, a moça disse que talvez um dia escrevesse o romance de sua vida. Ela disse e olhou para o ar com altivez. Tudo era mentira e fazia frio. O médico a aconselhava. E ela, no fundo, possuindo aquele mal-estar feliz que era a desconfiança sobre o que podia vir de um homem, a moça era muito desconfiada. E lenta, pois falava e falava com o médico e não conseguia transmitir-lhe nada. Mas, pelo menos, espiava tudo com tal clareza. Via soldados e crianças. Sua forma de se exprimir reduzia-se a olhar bem. Gostava tanto de passear. E assim eram também os habitantes de São Geraldo. Talvez inspirados pela acuidade do ar de toda aquela zona, propensa a fortes chuvas
e a verões altos. Mesmo quando pequena, Lucrécia já mantinha por horas os olhos abertos na cama, escutando o ruído de uma ou outra carroça que, passando, parecia marcar seu destino terrestre. Enquanto em outros lugares crianças mais felizes, filhas de pescadores, faziam-se ao mar. Depois, mais crescidos, os meninos de manhã cedo já não estavam em casa. Voltavam sujos, rasgados, com alguma coisa na mão. Talvez chamada pelo começo de visão que Domingo tivera da janela do convento, na segunda-feira a moça procurava o outro passeio de São Geraldo, o riacho. Atravessava a cancela e os trilhos, descia depressa ao declive espiando os pés. Por um instante imobilizada, parecia refletir profundamente, embora não pensasse em nada, e de súbito, irreprimível, seguia o rumo contrário. Subia o morro do Pasto cansada com a própria insistência. À medida em que se subia, divisavam-se à esquerda um trecho arruinado do subúrbio, os sobrados enegrecidos. Nada se via adiante senão a mesma linha ascendente que se estabeleceria enfim no morro, onde ficaria de pé espiando, ainda ofegante da subida, séria, obediente, encontrando apenas as nuvens que passeavam e a grande claridade. Mas ela não parecia desiludida. Apesar do céu alto, o ar no morro era tempestuoso e às vezes incontido. Arrastava com violência um papel ou uma folha. As latas e as moscas não chegavam a povoar o descampado. A essa hora do dia, pisavam-se ervas ardentes e não se subjugaria com o olhar a aridez e o vento do Planalto. Uma onda de poeira se erguendo ao galope de um cavalo imaginário. A moça esperava paciente. Que espécie de verossimilhança viera procurar no morro? Ela espiava, até que o cair da tarde fosse acordando a piscante umidade que o entardecer levita no campo, e a possibilidade de rumor que a escuridão favorece. Mas à noite, cavalos liberados das cargas e conduzidos à ervagem galopavam finos e soltos no escuro. Potros, rocins, alazões, longas éguas, cascos duros. Uma cabeça fria e escura de cavalo. Os cascos batendo, focinhos espumantes esgueirando-se para o ar em ira e murmúrio. E às vezes, um suspiro que esfriava as ervas em tremor. Então, o baio se adiantava. Andava de lado, a cabeça encurvada até o peito, cadenciado. Os outros assistiam sem olhar. Meio sentada no leito, Lucrécia Neves adivinhava os cascos secos avançando até estacarem no ponto mais alto da colina. E a cabeça a dominar o subúrbio, lançando o longo relincho. O medo a tomava nas trevas do quarto, o terror de um rei. A mocinha quereria responder com as gengivas à mostra. Na inveja do desejo, o rosto adquiria a nobreza inquieta de uma cabeça de cavalo. Cansada, jubilante, escutando o trote sonâmbulo. Mal saísse do quarto, sua forma iria se avolumando e apurando-se, e quando chegasse à rua já estaria a galopar com patas sensíveis, os cascos escorregando nos últimos degraus. Da calçada deserta, ela olharia, um canto e outro, e veria as coisas como um cavalo, porque não havia tempo a perder. Mesmo de noite, a cidade trabalhava fortificando-se e de manhã novas trincheiras estariam de pé. De sua cama, ela procurava ao menos escutar o morro do Pasto, onde nas trevas cavalos sem nome galopavam, retornados ao estado de caça e guerra. Até que adormecia. Mas as bestas não abandonavam o subúrbio, e se no meio da ronda selvagem aparecia um potro branco, era um assombro no escuro. Todas estacavam. O cavalo prodigioso aparecia. Mostrava-se empinado um instante. Imóveis, os animais aguardavam sem se espiar. Mas um deles batia o casco, e a pancadinha breve quebrava a vigília.
Fustigados, moviam-se de súbito álacres, entrecruzando-se sem se tocarem, e entre eles se perdia o cavalo branco. Até que um relincho de súbita cólera os advertia. Por um segundo atentos, logo se espalhavam em nova composição de trote, o dorso sem cavaleiros, os pescoços abaixados até a boca tocar no peito, eriçadas as crinas, regulares, incultos. Noite alta vinha encontrá-los imóveis nas trevas, estáveis e sem peso. Lá estavam eles, invisíveis, respirando, aguardando com a inteligência curta. Embaixo, no subúrbio adormecido, um galo voava e empoleirava-se no bordo de uma janela. As galinhas espiavam. Além da ferrovia, um rato pronto a fugir. Então o tordilho batia a pata. Ninguém tinha boca para falar, mas um dava algum pequeno sinal que se manifestava de espaço a espaço na escuridão. Eles espiavam. Aqueles animais que tinham um olho para ver de cada lado, nada era visto de frente. E essa era a noite de São Geraldo, os flancos de um cavalo percorridos por rápida contração. Nos primeiros silêncios, uma égua esgazeava o olho como se estivesse rodeada pela eternidade. O potro, mais inquieto, ainda erguia a crina em surdo relincho. Enfim, reinava o silêncio. Até que a madrugada os revelava. Estavam separados, de pé sobre a colina, exaustos, frescos. E no limiar da aurora, quando todos dormiam e a luz mal se separara da umidade das árvores, no limiar da aurora, o ponto mais alto da cidade passava a ser Efigênia. Do horizonte apenas mais lívido, um pássaro se erguia, e para os lados da ferrovia as névoas iam passando. As árvores espaçadas ainda mantinham a imobilidade da noite. Só os fios de capim estremeciam a frescura, na campina vibrava uma folha de papel velho. Efigênia se levantava e olhava a planície cuja antiga aspereza fora alisada pelo vento de tantas noites. Tocava a luz do vidro da janela, limpando-o com o cotovelo. Então, se ajoelhava e rezava a única frase que lhe ficara do orfanato de irmãs, daquele tempo em que a janela mais alta do convento se abria para um vilarejo perdido. Sinto na minha carne uma lei que contradiz a lei de meu espírito, dizia ausente. O que era a sua carne nunca soubera. Neste momento, era uma forma ajoelhada. O que era o seu espírito, ela ignorava. Talvez fosse a luz mal erguida da madrugada sobre os trilhos. Seu corpo servira-lhe apenas de sinal para poder ser vista. Seu espírito, ela o via na planície. Coçando-se violentamente na sua transfiguração, já não se podia dizer que ela era pequena porque ajoelhada perdia a forma reconhecível. O reumatismo era a sua dureza, e tanto se concentrava difusa na claridade de seu espírito sobre a campina que este já não era seu. Assim se mantinha, pensando por intermédio da luz que via. O papel voava na planície, encostara-se a uma árvore e tremia preso contra o tronco. Sinto na minha carne uma lei que contradiz a lei de meu espírito, dizia pigarreando na madrugada. Tudo estremecia cada vez mais, embora nada se transformasse. Eis, porém, que uma folha vibrava em aço no meio da ramagem escura, como sinal para poder ser vista. Efigênia se levantava com esforço, recuperava a forma seca e entrava na cozinha. As panelas estavam frias e o fogão morto. Em breve, a chama se erguia, a fumaça enchia o compartimento e a mulher tossia com os olhos cheios de lágrimas. Enxugando-os, abria a porta dos fundos e cuspindo. A terra do quintal estava dura. No espaço, o arame de estender roupa. Efigênia esfregava as mãos, esquentando-as. Tudo aquilo estava para ser transformado pelo seu olhar. Um olhar que não vinha dos olhos, mas da cara de pedra. Era assim que os outros a viam e sabiam ser inútil lamentar-se. Diante daquele rosto, eles deviam esconder a fraqueza,
mostrar-se rude e não esperar louvor. Era desse modo que Efigênia era boa e sem piedade. Voltava para a cozinha, tomava vários goles de café, soprando, tossindo, cuspindo, enchendo-se do primeiro calor. Então abria a porta e a fumaça se libertava. De pé na soleira da porta, sem súplica, sem perdão. Eis a claridade neutra cobrindo a campina. Pássaros escuros voavam. Toda a ramagem estava agora transpassada de luz, de gravidade e perfume. A mulher cuspia longe com mais segurança, as mãos na cintura. Sua dureza de jóia. O arame se balançava sob o peso de um pardal. Ela cuspia de novo, ríspida, feliz. O trabalho de seu espírito tinha sido feito. Era dia. Capítulo 2. O cidadão. Os seres marinhos, quando não tocam o fundo do mar, se adaptam a uma vida flutuante ou pelágica. Estudou Perseu na tarde de 15 de maio de 1920 e... Heróico e vazio, o cidadão continuou de pé junto da janela aberta, mas, na verdade, jamais poderia transmitir a alguém o modo pelo qual ele era harmonioso. E mesmo que falasse, não diria uma palavra que cedesse à polidez de sua aparência. Sua extrema harmonia era apenas evidente. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.